Amados, a igreja é o corpo de... Então vamos todos falarmos juntos? A igreja é o corpo de Cristo? Vamos lá? A igreja é o corpo de Cristo. Amém. Quando Deus fala isso na sua palavra, Ele quer nos ensinar. Ele quer ensinar a cada um de nós, no nosso relacionamento com Ele. Ele quer nos ensinar no nosso relacionamento conosco mesmo, eu comigo mesmo, cada um de vocês com vocês mesmos. Ele quer nos ensinar no nosso relacionamento como corpo de Cristo. E nesse relacionamento como corpo de Cristo, entra também o relacionamento dentro da sua família. Há muito tempo atrás, ainda quando eu era pequeno, na igreja sempre falava e a gente aprendia. A menor parte da igreja é a família. Então a família é a célula da igreja, assim como a célula também da sociedade. Então, quando nós falamos da igreja, nós queremos também nos referir à nossa família. Então, é também nosso relacionamento familiar. Uma igreja que tem famílias fortes é uma igreja forte. Uma igreja que tem os familiares se relacionando bem é uma igreja que vai ter os seus membros também se relacionando bem. Porque a família foi a primeira instituição que Deus criou. E criou em santidade. Mas o homem se desviou da comunhão com Deus. E aí Deus trouxe Jesus Cristo para que criasse a igreja de Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E cada um de nós somos os membros. Somos o corpo de Cristo. E cada pessoa que Deus traz para participar da igreja, Ele tem uma finalidade na vida dessa pessoa em capacitá-la para realizar mais alguma coisa no seu corpo, que é a igreja, no corpo de Cristo. Então tenha convicção, amados, cada um de nós que estamos aqui somos o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. E Deus tem um propósito específico na nossa vida aqui. E Ele já nos traz para nos capacitar, para que possamos viver em comunhão, em união nesse corpo. E Deus fala isso na sua palavra. E Paulo traz isso lá em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 4 e 5. Eu convido a igreja a se colocar em pé em reverência com a palavra de Deus. E vamos ler esse texto. Romanos 12. É na Almeida Corrigida Fiel, tá? Obrigado, amados. Capítulo 12, versículos 5 e 6. Aí diz assim: porque assim como em um corpo, versículo 4, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai que está nos céus, Senhor, fala através da Tua palavra, Senhor. Senhor, que a Tua palavra seja explicada, esclarecida aos nossos corações, através da ação do Teu Espírito Santo.
para que assim, ó Pai, possamos colocá-la em prática na nossa vida, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento contigo, conosco mesmo, no nosso relacionamento na igreja, na família, Senhor Deus, mas também no nosso relacionamento no mundo onde estivermos. E mais ainda, Senhor, no nosso relacionamento até com os nossos inimigos. Mas, Senhor Deus, que seja o Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. No nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a razão da nossa existência, que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Amados, o livro de Romanos, essa carta, acredita-se que essa igreja surgiu por judeus que se converteram e foram ali em Roma e fundaram essa igreja, essa comunidade. Mas com o passar do tempo, os gentios que viviam por ali também tinham se convertido ao judaísmo e disso também foram alcançados pelo Evangelho e receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E existem evidências aqui em que Paulo fala aos gentios, explicando, ensinando como a igreja deveria se comportar, como nós deveríamos nos comportar no nosso relacionamento com Deus. E nós vemos isso no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, falando do nosso relacionamento com Deus, a nossa forma de viver, que inclui a nossa forma de viver em qualquer lugar, mas no nosso relacionamento de comunhão, de amor, de intimidade com Deus, da nossa experiência com o Espírito Santo agindo na nossa vida, aprofundando o nosso relacionamento com Deus. Já no versículo 3, no terceiro versículo, ele fala no caso de nós nos relacionarmos conosco mesmo e entendermos que nós devemos saber como está o nosso relacionamento com Deus, aquilo que Deus nos concede, aquela experiência que nós temos com Deus, para a partir dela nós irmos aprofundando a nossa intimidade com o próprio Deus, mas conhecendo também as nossas limitações, as nossas dificuldades. E quando chega no quarto e no quinto, que é o nosso objetivo, o nosso relacionamento no corpo de Cristo. Então, essa orientação que Deus, através do Espírito Santo, dá a Paulo, e Paulo escreve essa carta, e Paulo orienta como deve funcionar esse relacionamento, comparando com o corpo. É interessante. E nessa comparação, nós começamos a compreender que a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja precisa viver em comunhão, em união, em unidade. Mas entendendo que essa comunhão que nós temos com Deus como corpo de Cristo depende de mim, mas também depende de cada um de vocês. Pois quando um desses do corpo não estar em comunhão com o Senhor, causa uma deficiência no resultado do trabalho do corpo, que é a igreja de Cristo. E aí nós entendemos que essa experiência é muito interessante. A experiência de cada membro, no caso pessoa, cristão, que participa da igreja, com o Espírito Santo ou de intimidade com Deus, é para o bem de todo o corpo.
no caso da igreja, não apenas para o próprio membro. Isso quer dizer que a nossa intimidade, a nossa experiência com Deus, ela não deve ser uma exclusividade que vai agir só na nossa vida, mas vai agir também na vida de cada um dos irmãos. Por isso que é comparado com o corpo. E mais na frente nós vamos trazer mais ainda, elucidar, clarear o que Deus está mostrando no corpo, comparando a igreja como um corpo, e nós como membros sendo o corpo de Cristo. Então essa experiência é de cada um de nós com Deus. Ela não se restringe à nossa vida, mas ela, como somos corpos de Cristo, ela alcança e influencia todo o corpo. E aí nós podemos afirmar, é por isso que dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros para conhecermos e fazermos a vontade de Deus como corpo de Cristo. E aí nós vamos fazer uma comparação agora com o nosso próprio corpo. Vocês acham que só com a minha mão esquerda eu consigo procurar algum versículo aqui e achar e ler? Eu consigo fazer isso? O que vocês acham? De repente tem alguém que é muito habilidoso. Eu fiz esse teste, né? Então, quando eu fiz com a primeira pessoa, ela não raciocinou a maneira como podia fazer. A outra raciocinou, foi virando a Bíblia assim com a mão, mas não conseguiu. Aí eu peguei a Bíblia na minha mão esquerda e falei com ela só, agora com essa pessoa, agora só com a sua mão, você escolher, procura o versículo tal, que é justamente esse versículo que eu li. Conseguiu com facilidade. Mas vamos lá. Quais os membros do nosso corpo que participam no momento em que nós pegamos a palavra de Deus? Não estou falando celular, que com o celular uma mão você faz. Esquece o celular. Com a Bíblia mesmo. Quais os membros do nosso corpo que participam disso para que a gente consiga ler a Bíblia? Bem, temos os membros superiores, que são as mãos, é o que nós usamos normalmente. Então já percebemos que um dos membros, só uma mão, seja a esquerda ou a direita, a gente consegue ler a Bíblia? Não, tem que ser com as duas. Mas aí tem um outro membro, outras partes do corpo, que por causa dela nós conseguimos ler. A vista esquerda e a vista direita. Agora reparem só, quando foi falado o texto, quem está com a Bíblia aí, ficou pensando muito, que já conhecendo onde se encontra, foi no automático, foi ali e leu. É uma ação do corpo em harmonia, em sintonia, em conjunto, para fazer alguma coisa. É isso que Deus está ministrando aos nossos corações quando compara a igreja de Cristo como corpo de Cristo. É assim como é o nosso corpo. Por exemplo, você tem sede. Você não fica pensando assim, eu vou falar para o meu cérebro que eu quero beber água. Eu vou falar para a minha mão que ela vai esticar ali, pegar o copo, a outra mão em organização vai abrir a torneira, vai deixar o copo encher, a mão vai vir à boca, eu vou engolir, e vou engolindo devagar para não engasgar e desce. Isso não acontece automático? Não é assim que acontece? Você nem raciocina. Isso significa dizer, sabe o quê? A comunhão do corpo. Cada parte do nosso corpo funciona de uma forma tão maravilhosa que ela não funciona só para ela. O corpo entende isso, ela funciona para todo o corpo. A mão direita não fica brigando com a mão esquerda, e nem a esquerda com a direita. Vocês estão entendendo o que Deus quis falar através do apóstolo Paulo quando falou que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo? Vocês entenderam? É uma harmonia, uma situação que funciona automaticamente.
quando você leva o braço para pegar alguma coisa que você viu, você já sabe a distância, você não vai pegar lá, não vai pegar, você vai no objeto e pega. Isso é noção de localização, noção da força que você coloca, noção do movimento que você faz, e você não fica pensando e calculando, isso vai assim suave. Não há briga da vista com a mão para poder pegar o copo, e nem com a boca para abrir, porque senão a água vai bater, vai molhar todo. Não, é uma comunhão, é um sincronismo, é uma unidade que nós nem pensamos nisso. A coisa funciona tão automático que nós não entendemos. É isso que Deus está falando para cada um de nós. Nós estamos conseguindo ter essa comunhão com os nossos irmãos, porque cada um é parte do corpo de Cristo. É aqueles que Deus trouxe para a igreja, também se torna um outro membro. É importante, porque quando um membro desse fica enfermo, o corpo todo sente. Uma vez falando, eu dei uma ilustração disso. Quando você está com a unha encravada nesse dedo maior, você bota o sapato e está indo andando, aí você distrai e não vê uma pedra, e você dá-lhe uma topada na pedra. O que acontece? A dor parece que vai na alma, ela sai da unha, segue aqui. Isso acontece com a vista, sai lágrimas. Irmãos, isso é unidade, isso é comunhão. Mas infelizmente, quando tem algum membro nosso que está sofrendo, muitas vezes a gente nem percebe, passa despercebido. Sabe por quê? Falta de comunhão. Os irmãos reparam que essa mensagem está dando continuidade ao que foi falado na quarta-feira quando eu preguei. A comunhão. E Paulo aqui, ele faz uma aplicação disso tudo, mostrando, a partir desse versículo 4, 5, mostrando que assim como o nosso corpo funciona, assim Deus quer que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, funcionemos. Nos preocupemos com cada um dos membros, entendendo que a comunhão de cada um de nós, na nossa intimidade, na nossa experiência com Deus, com o Espírito Santo, não é exclusivamente para mim, mas é também para o outro irmão. Então todos nós, como corpo de Cristo, assim como funciona no nosso corpo, dependemos uns dos outros, e nós precisamos ficar atentos nisso tudo. E Paulo vem nos orientando, e aí ele começa falando depois disso dos dons, mostrando que os dons são as capacitações que Deus dá àquele membro que vem para funcionar bem. E não foi calculado isso não, tá? Mas vocês viram como eu funcionei mal pra caramba aqui na situação da música? Sabe por quê? Porque esse não é o meu dom. Esse não é o meu dom. Deus tem me capacitado para alguma coisa. E cada membro que chega à igreja, Deus tem um propósito na vida dele para aprofundar a comunhão de todo o corpo, para fazer todo o corpo funcionar melhor e para que todo o corpo cresça. Eu li uma descrição, um comentário, falando que quando as pessoas veem em nós a ação do amor de Deus nas nossas atitudes, sabe o que acontece? Elas são atraídas para Jesus Cristo.
elas são atraídas para o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos buscar vivenciar isso. Cada momento da nossa existência, aonde nós estivermos, ali é o local que Deus está agindo ao nosso redor para funcionarmos ali como corpo de Cristo, como instrumento de Deus, da ação de Deus através da nossa vida, para atrair essas pessoas ao Senhor Jesus Cristo, que significa a salvação. E por causa da salvação, elas participarem do corpo de Cristo. Não existe servo do Senhor desigrejado. Não existe. Muitos falam que igreja foi construção do homem, não foi não. Construção do Senhor Jesus Cristo. Não existe. Aqueles que estão fora do corpo de Cristo têm dificuldade na comunhão com Cristo, com Deus, porque Deus providenciou essa comunhão para a sua igreja, que é o seu corpo, que age aqui na terra, para que esse corpo cresça, para que mais e mais pessoas vão para a eternidade viver junto com Deus. E aí Paulo começa a fazer a aplicação disso tudo do corpo, mostrando o que nós devemos fazer, quais são as lições. São muitas lições aqui, amados. Nós não temos tempo para falar de todas, mas nós vamos elencar algumas. A primeira lição que ele traz aqui está baseado na santidade e no amor. No versículo 9, ele diz assim: o amor seja não fingido. Ele começou falando do amor, mas ele deu uma qualidade do amor, que não seja hipocrisia. Hipocrisia é pecado, é mentira. Então, quando ele se refere isso ao amor, ele está colocando aquele amor que é em santidade, que é verdade. E aí nós entendemos, amados, não tem como nós vivenciarmos essa comunhão no corpo de Cristo sem a santidade. Não tem. Sem o mal. Existindo o mal, não tem santidade. Existindo o pecado, não tem santidade. Existindo falsidade, não tem santidade, não tem comunhão. Mas pastor, por que será assim? Amados irmãos, quando nós recebemos a Cristo Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, Ele nos justifica diante de Deus. O que Ele faz? Ele cancela, Ele nos libera de tudo que foi pecado que cometemos antes da conversão. Ali nós começamos uma nova vida diante de Deus e passamos a participar do processo, que é um processo da santificação. Porque, amados, a santificação abre espaço, dá condições ao Espírito Santo de Deus de ir nos transformando a cada dia. Então nós devemos nos alegrar na santidade. A santidade não pode ser uma obrigação, não pode ser uma imposição. Sim, deve ser uma obediência a Deus, mas essa obediência não pode vir por determinação impositiva de não sofrermos, mas deve vir sim por alegria, por satisfação de querermos viver no corpo de Cristo, de querermos ser usados pelo corpo de Cristo, participando, sabendo que a nossa preocupação em nos santificarmos vai influenciar outras pessoas, porque Deus vai nos usar na vida daquela pessoa, porque o Espírito Santo age em função da palavra de Deus, mas age também em função da santidade. Sem santidade
ninguém verá. Esse ver a Deus também tem o sentido de ver as ações de Deus na nossa vida. Porque Deus não compactua com o pecado. Não. Deus quer que nós sejamos santos. Vamos todos falar junto? Deus quer que nós sejamos santos. Vamos lá? Deus quer que nós sejamos santos. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, nós também, santos em toda a nossa maneira de viver. Amados, isso é profundo. Isso quer dizer que nós precisamos nos alegrar, amar a santidade, querer participar disso, porque é dessa forma que o Espírito Santo vai transformando o nosso caráter, o nosso temperamento, as nossas escolhas, os nossos sentimentos, a nossa palavra. Se queremos ver Deus agir em nós, no seio da igreja, na nossa família, onde nós estivermos, nós precisamos amar a santidade. Precisamos viver em função dela. E por isso que Paulo fez aqui na minha versão, essa inversão. Tem diversas versões e eu olhei isso em diversas versões. O sentido, mesmo mudando a ordem, mesmo sendo com outras palavras, mas dá sempre o mesmo sentido. Que não haja fingimento. O amor não pode ser fingido, não pode ser hipócrita, não pode ser falso, não pode ser mentiroso, não pode ser dissimulado. Precisa ser verdadeiro, mas para o amor ser verdadeiro, ele precisa ser alicerçado na santidade. Não tem como. E nós sabemos que a santidade já é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia nos diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? A Bíblia diz que quem derrama o amor de Deus no nosso coração, quem é? E esse amor é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor perfeito, para que através dele nós consigamos sim amar a nossos irmãos. Aí mais difícil, amar até os nossos inimigos. Amor. Então, quando ele começa com santidade e amor, ele abre a condição do Espírito Santo estar trabalhando na nossa vida em todos os demais versículos que vem aqui, que nós podemos ler. Aí ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra. O interessante é que esse amor fraternal, ele se refere, ele toma como base o amor dentro da própria família de sangue. Que muitas famílias se amam sim, mas tem hora que erram, se aborrecem, se iram, mas daqui a pouco isso passou. Estão lá os dois juntos. E quer ver outra coisa? Os dois podem estar até brigados, mas quando chega um terceiro de fora e vem contra um, o que acontece com os dois? Se levantam contra aquele, não é isso? Então, quando ele está se referindo, é esse, mas esse amor, quando ele está se referindo aqui, é para que nós, como corpo de Cristo, agora já, irmãos de Jesus Cristo, Filho de Deus, possamos ter esse amor uns para com os outros. Que mesmo que sejamos feridos, não deixemos essa ferida crescer, mas agindo pela ação do Espírito Santo, possamos perdoar, voltar à comunhão, porque se na igreja tiver pessoa que não fale com a outra, na igreja tiver pessoas que entram em discordância, que não ministram perdão, a comunhão de toda a igreja está prejudicada. Não é só deles,
Nós dependemos uns dos outros, nós dependemos da comunhão de cada um. É como o nosso órgão. Eu estava dando uma pesquisada, né, sobre o rim. Fala que o sangue vem para o rim e faz a filtragem, filtra as toxinas e fica ali no rim formando a urina para ir embora. E o sangue já livre de certas toxinas volta e vai para o organismo. E também como o pulmão funciona, o sangue rico em gás carbônico, CO2, sai do coração bombeado para o pulmão. Ali no pulmão, ele entra em partes bem pequenas e o pulmão faz a troca, retirando o que é nocivo, o gás, e colocando o oxigênio. E aí o sangue volta, passa pelo outro lado do coração, bombeado para todo o corpo, levando oxigênio para todo o corpo. Veja que maravilha! Será que aqui alguns de nós não somos coração? Será que aqui alguns de nós não somos o rim? Ou será que aqui alguns de nós não somos o sangue? Vocês entenderam o que significa a igreja de Cristo, seu corpo de Cristo? Repare que no corpo, cada componente, cada órgão funciona para os outros. Ele não funciona só para si. Mas a santidade promove essa harmonia, promove esse funcionamento. O coração funciona, o pulmão funciona, o rim funciona. A urina vai embora, controla o sal, a pressão. Isso sem falar nas outras partes. Eu acho que nem precisa falar. Será que como corpo, eu como rim, será que eu estou filtrando mesmo? Meus amados, quando nós escutamos uma fofoca, quando alguém vem falar mal de algum irmão para nós, a nossa reação precisa ser apenas única. Perguntar a esse irmão, já orou por esse que você está falando, que você viu alguma coisa errada? Já pediu a Deus para tratar da vida dele, para cuidar dele? Essa deve ser a nossa atitude. E se ao percebermos e vermos que essa pessoa continua, nós precisamos conversar com ela. A fofoca destrui a comunhão no corpo de Cristo. Ah, pastor, mas e se eu vi? Ah, meu irmão, então ore por aquele irmão. Que se você viu, foi Deus que providenciou, ó Deus agindo em nossas vidas e ao nosso redor. Quando nós vemos alguém errando em pecado, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos aquebrantarmos diante de Deus. Porque todos nós temos a possibilidade de errar. Todos nós. Ninguém está livre disso. Então nós vamos nos aquebrantar diante de Deus. Vamos clamar a Deus pela vida daquela pessoa. E vamos ver como é que está. Se vemos que a pessoa continua, peça a Deus para dar uma oportunidade para você estar conversando com essa pessoa. Falando com ela. Orando com ela. Ah, irmãos, não precisa falar muita coisa não. Se você viu a pessoa assim, foi Deus que te fez ver. Foi Deus que te botou no caminho dela. Sabe para quê? Para você chamar essa pessoa para orar. Para você ler a palavra junto com ela. Falando sobre o quê? Sobre santidade. Aí a gente está funcionando bem. Mas se eu ouvir e não filtrar isso como o rim filtra e joga a toxina fora e manda o sangue puro para frente, nós vamos, com um rim deficiente, mandar a toxina para todo o órgão, todo o corpo. Sabe o que vai acontecer? O corpo vai ficar enfermo. Somos nós funcionando como rim, mas da maneira que Deus quer que nós funcionemos. E ele fala do amor, porque o amor é a ação maravilhosa, poderosa de Deus,
que Deus nos concedeu para que a nossa vida seja transformada e para que nós sejamos instrumento de transformação dos outros membros. Isso significa, amados, eu preciso dos irmãos. Eu dependo dos irmãos. Cada um de nós depende um dos outros. Ninguém é caso perdido para Deus, nem para o corpo de Cristo. Não pode ser. E aí, amados, Paulo vem descrevendo tantas coisas, bastante coisas aqui. Ele vem falando da comunhão, da preocupação. Olha no versículo 12, o que ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aí olha o 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que... Vocês entenderam, meus irmãos? Nós precisamos estar sensíveis ao sofrimento do corpo. Precisamos estar sensíveis. Não vai ser o outro, não. Sou eu, é você. São aqueles que perceberam o que está acontecendo com o nosso irmão. Vamos nos alegrar com ele. Não vamos ter inveja. Não vamos ser orgulhosos, achando que nós somos melhores, mais santo, mais tudo que ele. Não. Nós estamos na mesma condição, sujeitos à mesma coisa. Vamos nos alegrar com a vitória dele. Não vamos puxar o tapete. Não. Vamos ajudar. Vamos ser instrumento para abençoar. Mas também vamos chorar junto. Como isso é importante. Uma vez eu tive a experiência, a gente estava numa viagem missionária e nós saímos, não tinha previsão disso, mas juntou um grupo e saiu para evangelizar. Quando a gente estava voltando para retornar ao local onde a gente estava hospedado, passamos perto de uma barraca que tinha bebida e tinha um senhor lá chorando, bêbado. E aí alguns foram evangelizar o dono da barraca, outros foram ali no bêbado conversar com ele. E sabe, aquele bêbado estava afastado da comunhão com uma igreja. E naquele momento a esposa dele faleceu. Ele estava amargurado, estava pedindo a Deus, falando com o Senhor: Senhor, agora eu quero ver que o Senhor existe. Manda alguém vir aqui, manda alguém. Os familiares dele eram contra o casamento dele, então estavam felizes com isso, e ele estava amargurado e muito amargurado. Aí chegou um grupo para conversar com ele. Um grupo estava falando com o dono lá, e o outro grupo chegou para falar com ele. E um do grupo disse o seguinte: ele estava chorando porque estava sendo falada a palavra de Deus e ele estava com esse ressentimento. Aí ele falou: como eu pedi para Deus mandar alguém, Deus não mandou. Aí um do grupo falou assim: mandou sim, nós estamos aqui. Aí um do grupo falou: você pode ficar de pé? Ele ficou. Aí perguntou: posso te dar um abraço? Falou: pode. Quando abraçou, ele desmanchou, ele chorou. Aí o grupo junto. Vocês entenderam? Não se teve mais notícia dele, mas naquele momento ali, Deus respondeu a oração dele, porque estava se buscando fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, nos alegrarmos, aqui está falando do corpo, mas como eu falei, essa nossa ação começa no nosso lar com os nossos familiares. Será que você chora junto com o esposo, junto com a esposa, junto com o filho, junto com o pai, junto com o irmão? Ou fica aborrecido porque ele está chorando demais e você acha que aquilo não tem motivo?
Será que é isso? A palavra de Deus diz para nós chorarmos junto com aquele que está chorando. Não é a empatia que se coloca no lugar, mas sem sentir. Não. É a demonstração do amor, da comunhão, que você sente a dor do outro. Assim também celebra a vitória do outro. E fazer isso dentro do lar. Porque se nós fizermos isso na igreja e não fazemos isso no nosso lar, de repente nós vamos estar agindo enquadrados em que o amor seja não fingido. Porque aquele que convive conosco quase que o tempo todo, fica difícil. Eu sei que muitas vezes é difícil, sim. Você se desgasta dentro da família, você se aborrece e tudo mais. Mas a tua família é um presente de Deus. Não abra mão nunca da sua família, porque foi Deus que te deu. É um presente maravilhoso. E eu sei que Deus quer que todos os seus familiares recebam Jesus como Salvador e Senhor. Deus quer isso. Ah, mas eu vou falar para irmãos, quem está perto dele é você, sou eu. Deus quer nos usar nisso. Muitas vezes nós queremos, traz alguém de fora, traz isso. Muitas vezes usamos até aquela palavra de Jesus falando que o profeta na sua pátria não tem honra. Sim, mas ele estava falando da condição que o povo não entendeu que ele era filho de Deus porque conhecia os pais dele. Mas isso não é aplicado à nossa família, sabe por quê? Amados, o maior testemunho que leva a nossa família à salvação, sabe o que é? Os nossos familiares verem o amor de Deus na nossa vida nos transformando, nos fazendo pedir perdão a Ele na hora que nós erramos, chorando junto com eles, não nos alegrando quando Ele está chorando, mas nos alegrando e felizes quando Ele está crescendo, quando Ele está prosperando. E quando eles veem Jesus transformando a nossa vida, sabe o que vai acontecer? Eles vão querer também que Deus transforme a vida deles. E aí Paulo continuou falando tantas outras coisas mais. Falou para o povo de uma forma geral como nós devemos nos relacionar fora da igreja. Ele diz assim, no versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Sabe o que significa dizer? No nosso viver, no nosso relacionamento com as pessoas que não são servas de Deus, que estão no nosso local de trabalho, que estão no colégio, que encontramos no mercado, na fila, no ônibus, aonde for, nós devemos viver a honestidade em Deus. Isso é santidade. E aí ele diz aqui embaixo no 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Perceberam o que ele disse aqui? O que estiver em vós, se for possível, tende paz, o que depender de nós, porque tem certas coisas que não dependem de nós. A pessoa resiste, ela não quer, então nós precisamos ficar em paz sabendo que Deus está agindo. Mas se depender de nós, nós teremos paz. Mas se a pessoa não quer, vamos orar por ela, seja o amigo do trabalho, seja o conhecido. Infelizmente isso acontece até dentro da família, não seria para acontecer, mas tem famílias que estão em pé de guerra. Mas ele está falando aqui, se depender de você, tenha paz. Não seja você o motivo daquela discórdia,
seja você o motivo de se promover a paz. Não vos vingueis, 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Essa parte aqui as pessoas fazem diversas interpretações. Alguns acham que é para ficar irado quando fala dai lugar à ira. O sentido é de dar lugar à ira, é para ela passar, não é para ela ficar não. Para ela passou, porque você consegue controlar quando acontece alguma coisa que te traz uma ira muito grande? Tem hora que não dá para controlar não, meus irmãos, tem isso que acontece. Seja no trânsito, seja em casa, em qualquer lugar. Isso pode acontecer. Mas a Bíblia fala assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Sabe o que ele está falando isso? Não alimente a ira. Não fique pensando, remoendo. Já repararam uma coisa? Quando alguém nos magoa, nos ofende, e a gente começa a contar para um, para outro, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai ficando revoltado, aquilo causa um mal, aquilo nos destrói. É isso que ele está falando aí. Deixe passar. Aqui, ele diz assim, dai lugar a esse, dai lugar é dar lugar para passar, mas não para ficar na nossa vida. Mas como é que o senhor entende isso, pastor? Olha o que diz disso aqui depois, o que Deus fala, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe o que está falando? Que o Senhor Deus é que é o juiz. Você não precisa tomar vingança na tua mão, pelo contrário, ore por aquela pessoa, deixe essa ira passar e passar longe de você. Se já te tocou, pede a Deus para te ministrar ali o perdão incondicional, para você não trazer esse sentimento, para você não ficar alimentando isso. Deixa isso passar. Sabe por quê? Porque a ação de tomar contas não vai ser nossa, vai ser de Deus. É Deus que vai agir, não é você. Não seja vingativo. Não. A Bíblia diz, nada façais por contenda ou por vanglória, por orgulho ou por ira, por mágoas, não faça nada por isso, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si. É Deus falando ao nosso coração, nos ensinando a relacionar dentro da igreja. É Deus nos ensinando a relacionar no nosso lar. É Deus nos ensinando a relacionar na rua com as outras pessoas. É Deus nos ensinando o relacionamento com o nosso inimigo. E aí vem o 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre sua cabeça. Irmãos, aqui a gente precisa entender agora que é o português. Porque aqui está bem claro. Olha só o que diz. Portanto, se o teu inimigo, botou na segunda pessoa do singular, teu inimigo. Então está tratando a gente como ti. Mas olha quando ele fala, e amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Se fosse sobre a nossa cabeça, teria que estar escrito sobre a tua cabeça. Mas quando ele fala sobre a sua cabeça, é a cabeça daquele nosso inimigo. O que ele está falando aqui? Se nós agirmos com benevolência, aí é mais do que misericórdia, porque misericórdia é quando você não concede alguma coisa de mal que a pessoa precisava. Mas aqui não é isso, é mais profundo. Aqui é a compaixão, é a ação do amor na nossa vida, o amor de Deus, o amor poderoso, que vai fazer a gente ainda fazer o bem para quem nos fez mal. Isso é de outro mundo, não é? É. Pois na hora que a gente faz isso, as pessoas que estão ao redor vão estar vendo, sabe o quê? Deus agindo em nós com o amor dele. E essas pessoas que estão vendo isso,
Deus vai impactar. E esse inimigo que fez mal de propósito, ele vai se corroer. Não é possível. Eu não acredito. E se ele faz aquilo querendo te deixar irado e tudo, ele fica sem entender. Essa pessoa não existe. E Deus vai começar a trabalhar na vida dele. Vai fazer a cabeça dele ferver. Vai esquentar. Ele não vai entender o que está acontecendo. O Espírito Santo vai começar a ministrar na vida dele. Vai tratar dessa vida. Aí ele fecha. Mas isso aqui também pode acontecer, infelizmente, dentro do nosso lar. Isso pode acontecer. Algum familiar se tornar teu inimigo. Infelizmente, não seria para acontecer. Mas isso também pode acontecer dentro da igreja. E aqui o que Deus está mandando mostra o amor. Vocês sabem quais são as pessoas que a gente deve demonstrar mais ainda o amor de Deus? Aquelas que a gente entende que está fazendo mal para conosco. Aquelas que nos ofendem, aquelas que nos tratam mal. Na hora que a gente demonstra esse amor de Deus, Deus começa a tratar da vida dela. E ela começa a ser transformada pelo poder de Deus. E o 21 encerra. Aplicação prática. As lições que nós tiramos nesse texto, irmãos, são maravilhosas. Seria bom se a gente pudesse decorar esse texto todo. Sabe para que decorar? Para na hora que a gente estiver numa situação dessa, o Espírito Santo vai trazer a nossa mente, vai nos aplicar, nós vamos ficar em paz e vamos saber como proceder. Aí vem aqui no 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos todos falar junto? Assim, queremos... É uma profecia, tá? Vai acabar sendo uma profecia. Vamos falar todos juntos assim. Queremos vencer o mal com o bem. Vamos todos falar juntos? Queremos vencer o mal com o bem. Mais uma vez e mais forte. Queremos vencer o mal com o bem. Amados, isso é ação de Deus. Mas é escolha nossa. Deus não vai nos obrigar a isso, não. O Espírito Santo já falou. A escolha é nossa. O que nós queremos fazer? Não pense que eu estou diferente de vocês, não. Eu estou junto com vocês. Eu estou na mesma condição de todos aqui. Tem hora que a gente se ira, sim. Tem hora que a gente se decepciona. Tem hora que a gente fica magoado, sim. Algumas vezes com razão, outras sem razão. Vamos buscar colocar a palavra do Senhor, não só na nossa mente, mas no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Esse é o avivamento mais poderoso que Deus quer fazer na nossa vida. Aonde você estiver, a luz de Cristo vai resplandecer. E as pessoas vão ser atraídas ao Senhor Jesus Cristo. E vão vir para a igreja, o corpo de Cristo, porque aquele que é atraído por Jesus Cristo, aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, não consegue ficar fora do corpo de Cristo, porque ele pertence a Cristo. Meus irmãos. Mas então, como ser o corpo de Cristo? Entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele entregou a vida dele no Calvário, por causa da nossa vida. Agora nós vamos entregar a vida a Ele, porque Ele se sacrificou no nosso lugar, recebeu a condenação dos nossos pecados, para nos dar a salvação, para nos tornarmos
filhos de Deus, para nos tornarmos irmãos de Jesus Cristo, para nos tornarmos membros do corpo de Cristo Jesus. E Deus quer que a gente viva assim.